Você já deve ter ouvido falar daquele lema Deus, Pátria e Família, não é? E de onde é que vem esse lema? Esse lema pertencia a uma organização, a um movimento chamado Ação Integralista Brasileira, ou simplesmente AIB. A AIB, ela surge a partir da Sociedade de Estudos Políticos, em 1932. Então, oficialmente, a Ação Integralista Brasileira ela é fundada em 7 de outubro de 1932 pelo então jornalista e escritor Plínio Salgado, que se torna aí o ícone da fundação e, evidentemente, o principal líder desse movimento no Brasil, né? A Ação Integralista Brasileira, a AIB, ela tinha como fundamentos, certo, alguns princípios sociais baseados na doutrina social da Igreja Católica. Só que, como uma organização baseada, inspirada no fascismo italiano, ela vai também beber dessa fonte. Ela vai extrair elementos do fascismo italiano. Quais elementos nós podemos citar? O ultranacionalismo, o corporativismo, o extremo nacionalismo, o tradicionalismo católico. Eles são muito ligados às tradições católicas. Eles são antiliberais, anticomunistas. Então essas são algumas das características que ensejam aí, que formam esse caldeirão que nós chamamos aí da Ação Integralista Brasileira. Então vai ser um movimento muito importante no Brasil. Só para você ter ideia, a Ação Integralista Brasileira ela chega a ter de 700 mil a 1 milhão de pessoas aí no auge do seu movimento, ali na década de 30. Só que para a gente entender a adesão das pessoas em massa a esse tipo de movimento, nós devemos lembrar o seguinte: a década de 30 no mundo é uma época, é um momento onde as democracias liberais elas estão em crise. Ou seja, as democracias elas perdem uma influência muito grande. Não é à toa que na história, esse período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, esse período que nós consideramos chamar de entreguerras, é nesse período que nós estudamos também a ascensão dos regimes totalitários. Então, a Ação Integralista Brasileira, embora muitos de seus escritos pelo próprio Plínio Salgado se afaste dessa conotação totalitária, né, mas ela se inspira nos movimentos totalitários, como é o caso do fascismo e do nazismo, né? Embora o Plínio Salgado também ele se afaste do nazismo, mas nós temos quadros dentro da Ação Integralista Brasileira que tem uma simpatia muito grande pelo nazifascismo, no caso do Gustavo Barroso, que inclusive adota o antissemitismo como elemento central do seu pensamento, beleza? Então o que acontece? A AIB, ela usava um símbolo que era uma letra grega chamada sigma, né? Esta letra ela tem uma simbologia especial porque o integralismo, como o próprio nome diz, ele tenta integrar, ou seja, unir, coesionar. A letra grega sigma significa soma, ou seja, a sociedade, somada em torno do líder, gera um movimento inquebrantável, um movimento forte em torno do líder que leva então a sociedade para o avanço e para o progresso, percebe? Muito bem, ora, a Ação Integralista Brasileira ela cresce muito. Inicialmente ela apoia algumas medidas, tá certo, do governo Getúlio Vargas, só que ela não vislumbra no governo Getúlio Vargas as suas próprias ideias. Com isso ela passa a se afastar do governo Getúlio. E esse rompimento chega ao auge ali em 1937, em 10 de novembro de 1937, quando a ditadura que estava se iniciando do Vargas, que é o Estado Novo, fecha todos os partidos e organizações políticas que representam uma ameaça ali ao seu governo. E isso inclui não apenas, certo, a AIB, como vários outros movimentos e partidos políticos também. Como, por exemplo, a gente pode citar a Ação Nacional Libertadora, que era um movimento que ali estava digamos, disputando, né, o jogo político na década de 30 no Brasil com a Ação Integralista Brasileira, só que a ANL tinha um viés de esquerda, um viés progressista, um viés ali voltado para o socialismo e para o comunismo, né? Bem, então em 11 de maio de 1938, a Ação Integralista Brasileira ela acaba, ela não tem mais ali um futuro político,
ela se desmembra, né, até posteriormente ali seus antigos membros e líderes se associarem e se agremiarem em outras instituições, em outras agremiações, em outros partidos com lemas parecidos, como Deus, Pátria, Família e Liberdade, e outros lemas que têm uma conotação, né, de origem no fascismo italiano, no totalitarismo nazifascista da Europa daquela época, né? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Comenta, compartilha, grande abraço, até a próxima. Valeu, gente. Tchau.